Olá, seja muito bem-vindo ao RafaCast e hoje eu trouxe uma noiva. Mas, gente, é a noiva. Eu preferi trazer essa noiva hoje porque, cara, com certeza você que tá vivendo essa experiência de casar pode ter certeza que ela vem aqui para poder te dar muita dica. A Gláucia é essa pessoa que tá aqui do nosso lado. Se apresente, por favor, Gláucia. Eu sou a noiva quase que com o casamento relâmpago em 15 dias, né? Então eu tenho muita coisa para falar. Como fazer um casamento em 15 dias. Rapaz, casamento em 15 dias. É. Casamento em 15 dias não é pra qualquer um não, viu? Verdade. Com relação a ideia de um casamento, Gláucia, como foi pra ti esse lance de organizar um casamento em 15 dias? Tu tava onde? Como foi a situação? Conta pra mim. Eu estava finalizando a catequese e André e eu decidimos que iríamos fazer o casamento mais lá na frente com calma e tranquilidade. Ok. No entanto, no meio do processo da minha catequese, conversando com a minha catequista, verificamos que tinha vaga para o casamento. Então eu falei com o André, eu disse, André, tem vaga, vamos? Aí ele falou assim, vamos. Mas só tem um detalhe, 15 dias. Caramba. Aí, e ele é médico e sempre dando plantões, aquela loucura toda. Meu Deus, como eu vou fazer? Mas vai dar certo. Só que uma coisa é você ali naquele momento decidir e outra coisa é, meu Deus do céu, eu tenho que dar conta disso tudo, porque é um casamento em 15 dias, mesmo que não, no meu caso, nós não optamos por não fazer festa, porque o intuito principal era o quê? Eu gostaria de viver o sacramento do casamento na igreja católica. Mas você já foi casada antes, alguma vez? Tipo, já viveu uma experiência de casamento? Sim, eu já fui casada antes, no civil. Com a mesma pessoa? Não, com o pai da minha filha. Ok, perfeito. No civil. Depois, eu casei com o André. E aí nós casamos na igreja evangélica. Com a bênção do pastor. Entendi. Tá? Num buffet. Ok. Nada se compara ao que eu vivi dentro da igreja. Nada, absolutamente nada se compara. Então, nós passamos quase 10 anos casados. Quase 10 anos casados no civil. Para a igreja católica, nós não estávamos casados. Né? Então, culminou com a minha conversão ao catolicismo. E aí, a partir desse momento, nós decidimos, então, vamos nos casar, eu quero viver o sacramento do casamento. E quero também viver o outro sacramento da Eucaristia. Caramba. Porque eu nunca vivenciei, eu não sabia o que era o sacramento da Eucaristia. Nunca comunguei na minha vida. Nossa Senhora. Nunca. Em 45 anos, eu não sabia. Aliás, eu não sabia nada da Igreja Católica, né? Nada, absolutamente nada. Então, no meu casamento, eu vivenciei esses dois grandes momentos, por isso que ele foi tão emocionante. Foi o sacramento do casamento em si e a hóstia, o momento da Eucaristia, o momento em que eu comunguei pela primeira vez na minha vida. Caramba, Gláucia, então quer dizer que você fez a primeira comunhão, você fez no dia do casamento, você tomou a hóstia pela primeira vez. Caramba. E uma coisa que, pra você que não sabe, eu fui o fotógrafo dela há 10 anos atrás. Gente, vocês não têm noção. Há 10 anos atrás, eu era isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu era o vem-vem. Ainda sou bem maguinho ainda, né? Eu só tô com o buchinho aqui, mas não tem nada demais, não. Mas, ó, deixa eu te falar. Gente, eu conheço a Gláucia, há 10 anos. É uma década, né? Gláucia, como foi? Tu lembra do teu ensaio? Lembro. Você foi no carro com a gente para um lugar lá, acho que foi Pecém, não. Cumbuco. Isso. Cumbuco. E quando você entrou dentro do carro, eu confesso que eu fiquei olhando e dizendo assim, nossa, esse menino, esse garoto vai fazer as minhas fotos. Tudo bem, vamos. E eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia vivenciar, eu, a Penélope e o André. Né? E você não era o meu fotógrafo do casamento. Era o fotógrafo, aquele fotógrafo que faz as fotos de antes. O pré-wed. O pré-wed, exatamente. Aí eu simplesmente fiquei encantada, porque até hoje, eu quando olho aquelas fotos, eu fico emocionada.
Eu sinto vontade de chorar. Eu sempre choro, né? Quando eu falo nesse assunto. Sim. Eu sempre choro. Por que que eu choro? Porque você conseguiu eternizar momentos que vão ficar para sempre. Foram momentos de sensibilidade muito profunda entre a minha filha e eu, entre o meu marido e eu. Então, foram momentos assim que eu nunca vou esquecer. E as minhas fotos do casamento, eu não utilizo nenhuma, porque eu sofri uma decepção. Decepção? Não foi como eu queria. A pessoa, por isso a importância. É muito importante a escolha do fotógrafo. Eu diria que é o investimento mais importante. Claro, tem muitas coisas que são importantes no casamento, mas a fotografia, nossa, essa vai ficar para sempre, ela vai eternizar. Por gerações e gerações, vai ficar lá. E como eu estava falando para você, eu não tenho fotos do meu casamento porque não ficaram legais. Ali não tinha a emoção, o empenho, o amor, como ficaram as fotos. Eu hoje considero que as fotos do meu casamento de 10 anos são as fotos que nós tiramos lá no Cumbuco. Caramba, cara, que honra, viu? Que honra. É tanto que quando falávamos em casamento, o que foi que eu falei? André, Rafael. Aí ele disse, será que ele ainda ele trabalha com isso? Eu disse, com certeza absoluta. Aí eu, cliquei. Quando eu vi, aí eu, meu Deus, ele tá muito famoso. Será que ele vai fazer essas fotos agora, meu Deus? E aí eu falei com você e deu certo, deu né? Tudo certo. Cara, bora falar sobre esse teu casamento? Topa falar? Claro. É aberta pra falar sobre... Claro. Bora falar como foi a tua experiência de você se arrumar. Onde é que você se arrumou? Eu me arrumei no hotel Gramarquis. Só cortando aqui, tá? Gente, eu tô falando essas perguntas, onde ela se arrumou. Eu sei o errado de tudo, pessoal. É porque eu gosto de fazer essas perguntas pra você poder entender como foi o contexto do casamento, entendeu? Então continua. Você se arrumou? No Gramarquis. Perfeito. Por quê? Porque você havia me dado essa sugestão, né? De eu, por exemplo, alugar uma diária para que eu pudesse fazer as fotos lá. Só que estava tudo muito em cima, e aí eu havia falado com uma amiga, e ela falou assim, vem para minha casa, e aí estava tudo certo para ir para casa dela. Ok. Só que quando eu menos esperei, eu recebo uma ligação. A ligação era, eu estou te presenteando com 2 diárias no Hotel Gramarquis. Uau! Aí eu lembro que você falou, nossa, é tão difícil encontrar vaga, Sim. e assim, em cima da hora. E de fato, faltavam poucos dias. Sim. Né? E deu tudo certo, e foi lindo, foi maravilhoso. Fez uma diferença enorme. Foi mesmo. Foi demais, demais. Pra ti você que viveu essa experiência de se arrumar, né? E para viver a experiência de logo ir para a igreja, a transição de você poder sair do local que você está se arrumando para ir pro local da sua igreja, foi nas pressas? Como foi feito o projeto para você poder chegar? Você chegou cedo, inclusive a gente estava conversando com a maquiadora aqui ontem e ela falou, Rafael, eu sempre, quando eu vou fazer o making of da noiva, eu peço sempre para ser um pouco mais cedo para não se atrasar. Conta pra gente como foi essa ideia. Todo esse momento que eu vivenciei dentro do hotel foi com muita tranquilidade, né? Por quê? Porque realmente dormir no hotel, esperar o profissional chegar até você no horário marcado certinho, faz toda a diferença. Você tem mais tranquilidade para você poder tirar as fotos, né? E tudo fica mais harmônico, mais tranquilo, mais em paz, não fica aquela coisa caótica. Ai, será que vai dar tempo? Tem que fazer isso. E o meu cabelo? Sabe? E era tudo que eu não queria, sabe, Rafael? Eu queria paz, eu precisava de tranquilidade. E eu acho que toda noiva precisa disso, mas para isso ela precisa se programar. Que foi o que você fez comigo na reunião anterior, né? Uhum. Então você deixou muito claro, olha, chega nesse horário, aquele checklist, né, que você fez. Nossa, aquilo ali, aquela orientação ela é necessária. Sim. Né? Porque às vezes a noiva ela está com a cabeça a 1000 por hora, pensando em muitas coisas. Então ela nem raciocina direito. Então quando você tem esse discernimento, esse entendimento e coloca em prática, o resultado foi o sucesso que foi o casamento. Faz uma diferença, né, demais, amiga? Demais, porque você está muito nervosa. Por mais que você esteja em tranquilidade, com uma espiritualidade, bate aquele nervoso, né? E aí dentro da suíte tinha
você, o maquiador, mais duas pessoas maravilhosas, né, do marketing, que depois eu vou falar sobre elas, né, Milena e a Renata, Milena e a Renatinha, a ajudante do maquiador, a minha filhinha e eu. Tinha um ajudante do maquiador lá? Tinha. É porque quando você chegou, ela já tinha ido, mas ela veio para fazer a preparação do meu cabelo. Foi mesmo? É. Caramba, Quando cara. você chegou, ela já havia saído para ir para um outro casamento. Olha aí. Bora falar aqui da tua filha? Eu conheci ela tão pequenininha. Não chora, calma, não chora. Não chora, porque eu sei que aquelas fotografias que a gente fez no teu making off foram imagens que vão ficar guardadas para sempre. Eu vi a tua filha pequena, depois eu vi ela já uma mulher e vendo a mãe casar. Eu vi no olhinho dela, brilhava. Eu vi ela olhando assim, minha mãe, eu tô tão orgulhosa da minha mãe. Minha mãe tá casando, amiga, não chora, pelo amor. Mas, amiga, fala de filha, né? Como foi ela pra tinha ti? 7 aninhos, né? Quando você a conheceu, ela tinha 7. E aí você a viu novamente, ela já estava com 17. Né, cara? 17 anos. E conta pra mim, como foi ter ali a sua filha te vendo vestida de noiva pela primeira vez? O que passou na tua cabeça quando eu pedi pra vocês pegarem as mãos, se olharem? O que passou na tua cabeça nesse momento? Cumplicidade, amor, amor eterno, é um amor que não cabia ali. E é perceptível o amor que existe na Penélope e em mim. É assim, sabe? É como se nós duas olhássemos uma para outra e dissesse assim: vai ser tudo diferente. Oh, meu Deus. Vai ser tudo diferente. Porque eu e ela sabemos o que nós passamos. A história de vocês. Só eu e ela sabemos o que nós passamos. Então, quando ela me viu entrando de noiva como uma princesa, eu entrei como uma princesa. Ali foi um momento tão lindo, tão glorioso e um exemplo para minha filha, porque ela disse para mim: mamãe, eu quero também ter o meu momento de noiva. Eu quero vivenciar isso aqui também. Então você imagina o que eu senti? Alegria profunda. É isso aí. Gláucia, eu acho que você é uma mãezona. Eu acho que sua filha... Na verdade, eu sei disso. A sua filha tem muito orgulho da mãe dela. Tem. Muito, mas muito orgulho. E eu tenho muito orgulho dela também. É isso aí. Agora, bora falar sobre a tua experiência. O que passa na tua cabeça quando tu colocou o vestido de noiva e tu tava lá, pronto, eu tô prestes a ir pra cerimônia. Eu tô prestes a ir pra igreja. O que passou na tua cabeça na hora quando tu colocou o vestido? Rafa, quando eu coloquei o vestido, eu estava tranquila. Não passou muitas coisas pela minha cabeça. Esse momento aconteceu quando eu estive na entrada da igreja. Aí foi o momento em que um filme passou. Muito, assim, foi muito forte. Foi uma emoção muito profunda. E aí, se você quiser, eu posso dissertar sobre o que houve, ou discorrer sobre o que aconteceu. Fique à vontade, mas, por favor. Assim, todo o processo eu tive assessoria, a sua assessoria, a assessoria da R Pontes, a assessoria de todos que estavam ali comigo, do time, né? Era um time. Mas quando eu cheguei na frente da igreja, até então eu estava calma, tranquila, ia dar tudo certo. Só que quando a porta abriu e que eu me deparei que eu seria a próxima noiva, e que eu iria entrar ali naquele momento, eu não conseguia mais respirar. O meu coração, ele ficava disparando assim, ó. Eu disse, Senhor, e eu falei para mim mesma, Senhor, se eu morrer aqui, saiba que eu tentei ir até o final, não deu, porque eu tive talvez um ataque cardíaco, alguma coisa, pela emoção que era muito forte. E ali sim, foi o momento em que passou um filme de tudo que eu vivi, das coisas boas, das coisas ruins, e a esperança de que a minha vida seria diferente a partir daquele momento. Quando eu me deparei que eu estava entrando dentro da casa de Deus, a sensação que eu tive era como se eu estivesse entrando, estivesse no céu,
e o Senhor tivesse, ele abrindo assim a porta e dizendo, vem minha filha. E por isso eu precisava estar impecável. Meu vestido precisava estar impecável, condizente, respeitoso, para que eu não sentisse nenhum tipo de constrangimento. Se por acaso a sensação de, se Deus estivesse me segurando aqui, levando a minha mão, eu me sentiria constrangida. Eu não queria um vestido sexy, eu queria um vestido respeitoso. Sabe? Que respeitasse o local que você estava. Isso. E aí quando a música tocou, que aí eu entrei, aí não consegui, era chorando. E você falou várias vezes. Você, o cerimonialista, falava a seguinte coisa para mim. Para todas as noivas, eles falavam assim, olha, é o momento mais importante. Você não pode estar com a cabeça baixa, você não pode estar chorando. Olha, é o momento que vai se eternizar, você tem que estar bem, linda, ali ereta, ó, a postura. É um momento em que eu vou poder tirar suas fotos, registrar. E eu assim, ok, aquilo ficou na minha memória, ok. Quando a emoção veio, Rafa, foi o que você viu que aconteceu. Então eu não tive mais controle sobre... Eu estava muito emocionada. Eu não tive mais controle, então eu já estava chorando porque Faz parte. Faz parte, eu não consegui. É algo muito íntimo de seu e com Deus. Exato. A intimidade com Deus é boa. É maravilhosa. É maravilhosa, eu não quero me afastar. Na Bíblia diz assim, Rafa, aquele que de mim se agride, aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. E é verdade. Muitas vezes eu vivi agredida, porque eu estava longe dele, porque quando eu estou perto dele, eu não me sinto agredida. Olha aí, tá vendo só, gente? Tá vendo só? Gente, é aquela coisa. Quando você vive a experiência de um casamento religioso, né? E você se sente na presença de Deus, independente de que religião você seja. A Gláucia, ela tá na religião católica. Você que está vendo esse vídeo aqui pode ser apegado na sua religião, na igreja evangélica. Sim. Mas aquela intimidade com Deus, você está entrando num ambiente onde Deus está autorizando você casar, sabe? E aproveitando esse gancho, Gláucia, com relação ao teu casamento, teve um momento, como você me falou, que você provou do corpo de Cristo pela primeira vez. E eu fotografando aquilo, eu percebi que você estava muito emocionada, sabe? Como foi essa experiência? Como foi ali quando o padre olhou para você e falou assim, corpo de Cristo, e você provou? Como foi? Eu demorei 3 anos, né? Eu frequentei a Paróquia da Glória por um período de quase 3 anos. E eu estava ansiando por esse momento, né? Então, quando eu vivenciei e que ele foi se aproximando e que eu sabia que ali eu ia experimentar o corpo e o sangue de Cristo, quando eu experimentei, sabe aquele barulho todo que estava dentro da igreja? Nós estamos falando de um casamento comunitário. Sim. É muito barulho. E aí tem criança, e tem gente falando, e tem o padre, tem os fotógrafos, tem todos os barulhos externos. Quando eu experimentei, naquele exato instante, Rafa, tudo fez silêncio. Eu chorava. Como quem diz assim, meu Deus, obrigada. Você está dentro de mim por alguns instantes. Eu nunca vivenciei isso na minha vida. Eu tenho 45 anos. Sim, caramba. Silenciou tudo ao meu redor, silenciou. Eu chorava, já não escutava mais nada. Só tranquilidade e paz. Você realmente está na presença, né, amiga? Você está realmente tendo muito contato com Deus. Demais. É por isso que eu digo pra você, eu não quero, eu não desejo, eu não posso me afastar. Porque se eu me afasto dele, eu me agrido. E eu não quero mais. Não quero mais me agredir. É isso aí. Agora, vamos falar sobre casamento comunitário? Como é essa experiência de casar num casamento comunitário? Você explicou que a moça, ela disse ali casar em 15 dias e tal. Conta pra mim, resumidamente, como é casar em um casamento comunitário? Uma loucura. É uma loucura. Como assim, uma loucura? Foram 15, acho que, salvo não me engano, foram 15 casais. 15 casais? 15 casais.
Eu enfrentei, por exemplo, alguns comentários da seguinte ordem: por que você não faz o casamento normal, só você? Eu não estava preocupada com a festa ou com o que quer que seja, ou com quem quer que seja. O que eu queria era vivenciar o mais rápido possível o sacramento. Sim. Se a forma, o caminho era o casamento comunitário, vamos para o casamento comunitário. E foi isso que aconteceu. Mas foi loucura, porque imagina, você está ali com várias pessoas dividindo, tudo é dividido para todo mundo. O tempo é dividido para todo mundo. São 15 fotógrafos. Muito fotógrafo. Né? Você tinha que ficar assim, digladiando entre um e outro. Peraí, que eu tenho que tirar aqui o ângulo o melhor. E mesmo assim, você conseguiu, você viu que nossa... Deu tudo certo, né? Foi tudo perfeito. Tudo perfeito. Bora falar aqui com relação agora a algumas dicas para as noivas? Bora começar sobre a dica que você até deu no início, que eu adorei, inclusive, mas eu gostaria que você colocasse mais peso nessa responsabilidade da noiva se organizar, sabe? Chegar cedo. O que tu diria para uma noiva? Vamos supor que eu sou uma noiva. O que você diria para mim que eu tô casando pela primeira vez para que eu não me atrasasse no meu casamento? Eu costumo dizer que quem chega na hora chega atrasado. Gente, pera, olha o que essa mulher falou. Tá, vou fazer essa pergunta de novo. O que uma noiva precisa saber para que ela não chegue atrasada no casamento? Vai. Quem chega na hora chega atrasado. Então você não pode chegar na hora. Você tem que chegar com antecedência para tudo, né? Porque existem as intercorrências, existem assim os percalços, alguma coisa, os imprevistos podem acontecer a todo instante. O fato de eu ter dormido no hotel fez uma diferença gigantesca. Eu estava lá esperando os profissionais altamente responsáveis, né? Que marcaram no horário e chegaram no horário. Isso, Rafael, fez uma diferença enorme em todo o processo do meu casamento. Então, eu sugiro que se você tiver uma equipe e for para um hotel, se fizer o que eu fiz... Que você se arrumou em um hotel, né? Um hotel. Quem tiver essa tomada de decisão, marca com antecedência. Eu vou marcar com 1 hora. Nunca em tempo algum na face da terra. Por quê? Tem que ser com pelo menos 2 horas ou 3 de antecedência. Pra estar pronta? Por quê? Porque eu tive o tempo para fazer as fotos com calma. As fotos, eu não precisei ficar desesperada. E eu queria ficar linda ali no hotel. Aquela foto. Meu Deus, gente, vocês não têm noção da quantidade de fotos que foram tiradas. Você viu a quantidade de fotos que você tirou? Ave Maria, eu vi. Meu Deus do céu, que eu ficava assim, meu Deus. É muita foto. Eu fiquei tranquila. A sensação que eu tive foi, pronto, as fotos do vestido, tá tudo certo. Tá tudo ok. Então eu fiquei mais tranquila, mais despreocupada em relação a isso. Olha aí. Vamos lá. E com relação à igreja que você casou, né? Eu fiquei sabendo que a igreja que você casou é uma igreja que todo domingo é muito lotada. Para você poder estacionar nessa igreja é uma batalha. Sim. Porque todo mundo quer conhecer. Todo mundo frequenta essa igreja, muita gente frequenta essa igreja, né? Mas com relação à Igreja da Glória, por que você quis casar na Igreja da Glória? Por causa do Padre Elano. Aí você diz assim, mas não é por Deus, por Cristo? É todo um contexto. Mas eu queria casar lá porque foi através das homilias. Eu não consigo falar. Pode falar, fale. Eu sei que você consegue. Ai, Jesus amado. Foi através das homilias do Padre Elano que foram tão profundas, que a homilia ela entrou na minha alma, na alma do meu marido. Ela não entrou com sutileza, não. Ela entrou com violência. Ela rasgou. Rafael, tinha dias que eu saía da Paróquia da Glória aos prantos, enlouquecida, essa era a palavra. E eu ficava, como é possível? Porque eu era evangélica. Então eu estava em confronto, tentando entender tudo aquilo. Era muito emocionante tudo aquilo. E eu precisava entender, discernir o que é emoção e o que era a razão. E o que era a tomada ali do Espírito Santo, o que era a chamada dele para eu estar ali.
daquele lugar, fazer parte daquilo tudo. As homilias do Padre Elano, porque que hoje você precisa ir com pelo menos 1h30, antes era 1 hora, agora já 1h30 de antecedência, porque não tem lugar. Caramba. Não tem lugar. Não tem lugar. Então, se você... A homilia dele, por exemplo, aos domingos tem o horário das 11 e tem o horário das 19 horas. Se você chega 10 para as 19, você não vai ter lugar para sentar. Aí você vai ficar irritado, primeiro porque você não vai encontrar estacionamento. Então você já se irrita, você já perde a sua espiritualidade e você vai embora. Então eu aconselho a todos, 1h30 para você não perder a sua paz. Sentar, ficar quietinha, em silêncio e escutar, deixar o Espírito Santo agir. Eu costumava dizer, quando eu estava indo, nos primeiros momentos na Paróquia da Glória, que existia algo sobrenatural naquela paróquia. Não era normal. Aquilo não é possível, porque o André me levou para outras igrejas e eu escutava e via e não acontecia o que acontece ali. Eu não sentia o que eu sinto lá. Entende? Então, assim, as homilias são muito profundas. Muito, muito. Agora, é só sobre a homilia? Não. Aquela paróquia, é como se fosse uma grande orquestra. Desde o louvor que é tocado, desde a hora que o padre entra, desde o momento em que os ministros vão distribuir o corpo e o sangue de Cristo. Tudo ali é orquestrado. A Igreja da Glória. Tudo tem uma razão, nada. Tudo é no começo eu dizia assim, meu Deus, isso é uma grande empresa, que fascinante. Eu dizia, nossa, que fascinante, tudo no horário, tudo impreterivelmente organizado, o horário, a hora que tem que retirar isso aqui, que tem que fazer isso aqui, tudo era uma harmonia perfeita. Depois eu fui entendendo que ali tinha o Espírito Santo, né? Tinham pessoas comprometidas para que aquilo ali dê certo. É isso aí. Igreja da Glória é um local que todo mundo deveria conhecer? Com toda certeza. Olha aí. Então, é isso que eu quero dizer para as pessoas, sabe? As pessoas que ainda não viveram a experiência de casar, as pessoas que vão viver a experiência de casar, né? Eu quero dizer que elas vivam isso, cara, com intensidade, assim como você viveu. Sim. Sabe? Assim como você viveu indo para a Igreja da Glória, né? Assim como você viveu ali o momento da tua cerimônia, assim como você viveu o momento ali do corpo de Cristo, sabe? Agora, eu queria te perguntar sobre quem foram as pessoas, além de mim, claro, tá? Quem foram as pessoas que te ajudaram nesse passo a passo? Vamos começar. Quem foi o maquiador que fez a tua maquiagem do teu casamento? O meu maquiador foi maravilhoso demais. Meu Deus, ele é maravilhoso. Foi o Wanderson Lima. Não tenho palavras. Eu tenho uma pele madura, Rafael. Não é qualquer pessoa que vai saber maquiar uma mulher que tem pele madura. Sim. E ele soube me maquiar perfeitamente bem. E é tanto que você disse, nossa, porque durou, porque é uma noiva que chora. Eu sou uma noiva que chorou muito. E ficar chorando como eu chorava, a maquiagem tem que ser muito boa para poder aguentar. Então, ele, sem dúvida nenhuma, foi maravilhoso. Foi importantíssimo no processo. Minha dica de sugestão, Wanderson Lima. Sem dúvida. Ele é o homem certo para poder fazer sua maquiagem? O homem certo para fazer a maquiagem, para te deixar linda, maravilhosa. E detalhe, eu não gosto de maquiagem, eu não uso maquiagem. O máximo que você vai... Isso aqui eu não tenho maquiagem nenhuma, eu não gosto. E ele conseguiu me deixar tão natural, o mais natural possível. Ele é bom, né, amigo? Ele é maravilhoso. É isso aí. Ele é maravilhoso. Meu amigo, se você estiver vendo esse vídeo aqui, se sinta-se convidado a contar muitas dicas com relação ao making of de noiva, viu? Fique aqui à vontade, que eu quero você aqui, ó, contando muita dica que as noivas, elas podem ficar sabendo. Agora, aproveitando essa pergunta com relação às pessoas que te ajudaram, quem foi a empresa que alugou para você aquele vestido maravilhoso? Gente, o vestido dela era muito lindo. Quem foi a empresa que você usou o vestido que, cara, você tava muito linda? Eu preciso, antes de responder essa pergunta, fazer só um contexto. O meu vestido foi um presente
que eu ganhei de uma amiga. Eu já tinha decidido que eu ia alugar o vestido, e eu estava procurando, fui em várias lojas, né, em vários ateliês e lojas de aluguel, e aí já estava decidida, vai ser aqui o vestido, quando eu recebo uma ligação. E eis que a minha amiga, Socorrinha, liga para mim e diz assim: você já escolheu o vestido? Aí eu falei assim: não escolhi. Aliás, eu falei assim: sim, escolhi o vestido. Ela: mas você foi na loja, você foi no ateliê que eu indiquei para você ir? Ela falou. Aí eu fui e disse assim: fui, mas eu acho que eu vou ficar com um vestido mais simples, assim, tá tudo bem, eu gosto desse vestido. E eu sem entender por que ela estava tão interessada em saber sobre a questão do vestido. Ela foi e liga para mim. Nesse momento ela liga para mim, eu já tinha assinado com uma empresa, e ela diz assim: eu quero que você saia daí agora e vá lá para Cris, Maison Cris Atelier. Volte para lá, porque eu já tinha saído de lá. Ela disse: volte para lá. Maison Cris Atelier. Tá, e aí? Quando chegou Eu lá? voltei. Quando eu cheguei lá, ela mandou uma mensagem dizendo assim para mim: eu quero que você escolha o vestido que você quiser, porque eu vou te presentear com esse vestido. Uau! Aí eu disse: meu Deus do céu, não é possível. Ok, aceitei. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu escolhi um vestido que eu, no primeiro momento, achei ele lindo e maravilhoso, Rafa. No primeiro momento. Quando chegou o segundo momento que eu fui fazer a prova, eu não gostei do vestido mais. E eu senti uma tristeza. E eu senti uma tristeza profunda e eu me sentia nua. E aí? E aí, simplesmente, eu falei com a Cris. E a Cris disse assim pra mim: eu quero que você fique em paz. Eu vou fazer um vestido novo pra você. Ela falou isso pra ti? Ela falou. Ela disse assim: como é que você quer o seu vestido? Aí eu falei, ela disse: mande para mim uma inspiração. Como você se vê como noiva? Aí eu mandei para ela. Ela foi e disse assim: não se preocupe, eu vou fazer o seu vestido. Só faltavam 3 dias pro meu casamento. Caramba, 3 dias. Ela fez. Ela fez um vestido em 3 dias? Em 3 dias. Ela me atendeu no feriado, ela me atendeu no sábado. Ela só sossegou quando ela me entregou o vestido dos meus sonhos. Caramba. Ela me entregou. Ela não queria que eu saísse do ateliê dela angustiada, triste. Ela queria me ver plena, em paz. E eu não estava em paz, Rafa. Porque eu não queria aparecer, eu não queria que partes do meu corpo aparecessem. Eu queria estar o mais vestida possível. E não dava tempo. Estava tudo muito em cima. Ela fez um vestido novo. Ela é a pessoa. A pessoa certa que toda noiva deveria procurar para alugar um vestido? Nossa, você não precisa nem ir pesquisar e ir atrás. Vá, porque lá você não vai se arrepender. Essa é a minha dica. Está aí. Porque faltando 3 dias para o meu casamento, eu tenho uma crise sobre o vestido que eu já havia escolhido e ela reestruturar tudo, a equipe dela, o time dela, e fazer a coisa acontecer. Essa mulher é desenrolada. É extraordinária. É isso aí. Agora bora falar sobre Story Maker. Você topa falar? Eu preciso falar. Bora falar aqui quem foi o Story Maker que estava no teu casamento e que fez acontecer. R. Pontes. R. Pontes. R. Pontes Mídia. Gente, você não tem noção qual a diferença. Porque não é só os vídeos, os takes que elas estavam fazendo. É o apoio emocional. É mesmo. A Milena e a Renata, elas são extraordinárias. A Renata, ela não largou da minha mão nem por um segundo. Ela ligou para mim e falou assim: eu não sei por qual razão, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Eu acompanho você nos stories e eu digo: você vai precisar do nosso serviço. E eu achava que não. Caramba. Eu achava, não, eu já tenho o Rafa e tá tudo bem aqui. Eu não entendi a importância desse profissional também para agregar no processo. Até ela estar no meu casamento, meu amigo. Ela segurou na minha mão o tempo inteiro. Ela segurou, tem os vídeos dela ali ao fundo, ela segurando, ela ajeitando o meu véu, ela me mantendo calma, ela me dando o lencinho porque ela me viu em prantos. Aquele acompanhamento. A Milena, ela fazia os takes e já imediatamente jogava nas redes sociais, porque eu não podia ficar com o celular. Sim. Tinha que ser ela. E ela estava lá conduzindo e comandando e fazendo a coisa acontecer. Foi inacreditável, foi essencial. Eu não tenho palavras.
É a pessoa certa para Nossa, poder fazer story maker. Duas mulheres, primeiro são duas mulheres, sensibilidade afloradíssima. Então eu sou apaixonada por elas. Olha aí, pois tá aí, viu? Duas pessoas que com certeza toda noiva deveria procurar, né? Com toda certeza. Vai fazer toda a diferença no casamento, toda a diferença. Elas vão pegar o seu celular, pega o do noivo e elas ficam postando em tempo real. Os seguidores, as pessoas, se você tem, por exemplo, no meu caso, como eu tenho uma certa quantia significativa de seguidores, eles queriam saber, queriam acompanhar, queriam ver o que estava acontecendo. Eu não tinha como fazer isso, imagina. Eu casando com o celular, não tinha. Não dá, né? Não dá. Minha amiga, eu espero de verdade que você tenha gostado, tá? Tem mais alguém que você queira comentar? Sim, por acaso, eu gostaria de agradecer imensamente ao meu fotógrafo, Rafael. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu não tenho palavras. Como é que uma pessoa consegue tirar, fazer, criar fotografias tão maravilhosas num casamento comunitário? Imagina, eu tô falando de 15 fotógrafos. E você ter feito o que você fez. Eu vou guardar aquilo, eu olho, eu mexo, eu republico, e eu me emociono, e eu olho de novo. Você conseguiu arrancar o sorriso do meu esposo, ele é muito tímido. Ele é muito tímido. Então você conseguiu arrancar momentos ali que eternizaram, da minha filhinha com as alianças. Lindo! Eu nunca vou esquecer. Eu tenho que agradecer imensamente ao que você fez. Muito ao seu obrigado. trabalho. Eu que agradeço por esse carinho, de verdade. Eu espero que você possa viver muitas experiências e eu possa estar lá para poder registrar todas elas. Amém. Viu? Minha amiga, muito Obrigada. obrigado por você estar aqui, tá? Eu espero de verdade que esse episódio possa tocar muitas outras noivas, possa tocar pessoas que estão vivendo essa experiência, que vão casar e que aprenderam muito com você hoje, né? Você entregou o ouro do ouro aqui para muita noivinha que tá vivendo essa experiência. Se tu pudesse dar um recado para a noivinha ali, ó, olhando para aquela câmera, tá? O que você diria para a noiva que tá vivendo essa experiência, que vai casar daqui a alguns meses? Respira. Vai dar tudo certo. Tenta vivenciar todos os momentos para que você não possa se arrepender depois, porque não vai mais voltar. É único, é uma única vez. Então respira. Tenta fazer as coisas, uma coisa de cada vez. Ah, Glaucia, mas é porque eu cuido de tudo. É, eu sei. Respira, uma coisa de cada vez. Vai dar tudo certo. E vivencia, tem que vivenciar aquilo que está acontecendo, a festa em si, o casamento, todos os momentos. Porque depois que passa, você fica, puxa vida, eu poderia ter aproveitado mais e não aproveitei. Poderia. Passa rápido, Passa né? rápido. Passa rápido. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado do RafaCast de hoje, tá bom? Foi um episódio hoje diferente, não foi um fornecedor, foi uma noiva que viveu a experiência de casar de verdade. E eu espero de verdade que você tenha gostado desse episódio, tá bom? No próximo episódio, a gente vai estar conversando com um juiz de cartório. Se você vai viver a experiência de casar no civil, meu amigo, esse juiz vai te contar muita dica legal pra você que vai viver essa experiência. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Grande abraço e te vejo no próximo episódio.